Oi, pessoal, esse é o Bitar Podcast. Eu sou o João Ricardo Camilo. Eu sou a Rubia. E esse é mais um episódio bacana que a gente vai ter uma conversa muito interessante que eu tenho certeza que impacta a vida de quem tá do outro lado, né, Rubia? Exatamente. Hoje, a gente vai falar de um tema que pode ser a sua realidade. Eu imagino até que seja. Na sua casa, você mora aí com a sua mãe, com o seu pai, tem irmãos, às vezes mais de um com a diferença de idade, já tem ali conflitos entre essas gerações. Claro, não só conflitos, a parte boa também, que são a troca de cultura, as culturas diferentes, as histórias que vêm dessas gerações, né? Você poder ouvir de quem tem mais experiência, poder ajudar quem ainda está passando por alguns desafios que você já passou, mas no ambiente de trabalho é que você encontra ainda mais gerações diferentes, pessoas com idades aí diferentes, convivendo em um mesmo ambiente, né, Rubia? Qual que é a sua geração, Rubia? A minha geração é uma geração que foi formada por gente sagaz por conhecimento, por liberdade, por ascensão no mercado de trabalho. Eu sou da geração X. Que chique! E você, João, qual é a sua geração? Eu confesso que eu nunca fui muito apegado a esse tema, né? Então eu tive, claro, eu tenho uma colinha aqui pra me ajudar a saber qual que era a minha geração. Eu sabia que existia X, Y, Z, a gente ouve muito na escola os baby boomers, né? Que são os nascidos depois da Segunda Guerra Mundial, que aí vem naquelas aulas de história. Eu acho que você que tá no ensino médio vai lembrar, espero que você lembre, mas a minha geração é a geração Z, os nascidos a partir de 97. Então tem uma geração ali nativa digital que já veio imersa no ambiente digital, né? Eu lembro muito bem, começando minha vida, as primeiras lembranças que eu tinha, que eu só podia usar a internet em casa, e isso vai ser uma realidade muito diferente para você nascida depois dos anos 2000, 2003 principalmente, que é da minha irmã, mas eu só podia usar o computador e a internet depois de um certo horário. A internet era discada, sabia? Hoje, quem diria que a gente tem internet móvel no celular? Essa é a minha geração. Eu acompanhei a sua geração também, João. Você lembra disso? E aí, eu pensando em computador, eu lembro da chegada de computadores, aquele computador de tubo, aquela coisa gigantesca, nas escolas, e era uma empolgação para ver quem poderia usar, em qual horário que poderia usar. Enfim, eu acompanhei essas também histórias parecem que uma realidade muito distante, mas faz pouco tempo. Você sabe o que eu fiz, Rubia? Aula de digitação. Eu também. Você fez também? Exatamente. E agora, falando isso, porque já tem uma geração depois da minha, que é a geração Alfa, que essa sim já está imersa nesse ambiente digital, e são jovens que eu acho que você vai se identificar. Olha as características: flexibilidade, autonomia, busca por inovação, solução. É essa geração e que a gente está sendo inserida no mercado de trabalho, e aí tem todas as outras gerações nesse mesmo ambiente. Então, para falar disso, a gente já vai pular e vou receber então nossa entrevistada, pode ser? Porque ela já vai entrando nessa conversa com a gente, que é a Tatiane Costa. Ela é psicóloga, atua na abordagem teórica da psicanálise e também na psicologia clínica. Ela faz atendimentos individuais, familiares e até de grupo. Tem experiência em recursos humanos, uma longa experiência. Daqui a pouco é uma história curiosa, ela vai contar como ela chegou até a mesa do Bitar Podcast, e para isso a gente está recebendo ela, porque com essas histórias e com essa experiência dela na área da psicologia, ela vai nos ajudar a entender melhor como a gente pode caminhar todo mundo junto, mesmo com tantas gerações diferentes em um mesmo ambiente. Tatiane, vou começar te perguntando, você se importa de falar qual que é a sua geração pra gente? Ai, a minha é a Y, né? A Y? Como que define a Y? A Y é dos anos 80, né? 79, final dos anos 70, para o início dos anos 80. Você está entre a Rubia e eu ali, então. É isso. Só do início dos anos 80. Isso. Olha, que chique. Um pouco antes da minha, um pouco antes da sua e eu antes da sua. Eu tô no meio. Agora. Você tá no meio. Eu tô no meio, entendi. Você sabe Mas que eu sou de humanas, tenho uma dificuldade. Eu peguei todas essas fases. Essas transformações. Isso. Agora me fala uma coisa. A gente estava conversando um pouquinho antes da gravação. Tem gente do Brasil todo que nos acompanha, viu? Nossos jovens estão espalhados por diversos estados. Sim. E aí, por isso, a gente faz uma mistura aqui. Então, eu fiquei sabendo que mistura boa... A mistura da Bahia com Minas Gerais sempre deu certo, mas aí você veio e trouxe um upgrade, que é Bahia, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Conta pra gente um pouco da sua experiência, então. Verdade, eu nasci na Bahia, né? Fiquei poucos anos lá, né? Fiquei cerca de 2, 3 aninhos. Depois fui pro norte do país, né? Porque eu sou filha de militar e eu fui pro norte, passei uma temporada lá, né? Morei no Pará, no Amazonas, no Acre, tive algumas experiências e desci pro Rio de Janeiro,
né? E acabei de criar-me no Rio de Janeiro. E vim para Uberlândia em 2012, né? Uberlândia, Minas, em 2012, por conta do Exército, né? Eu passei num processo do Exército, né? Num concurso para sargento. E vim servir no 36 aqui na cidade de Uberlândia. Fiquei até 2019, início de 2019. Essa saída aconteceu por quê? É porque, assim, nós temos que perseguir nossos sonhos, né? A minha geração é uma geração que persegue sonhos, né? Que almeja mudanças também. Então, eu fiz administração, né? Fiz a faculdade de administração, trabalhei em alguns lugares, também no RH, como administradora. E lá conheci a psicologia, né? Porque eu trabalhei com psicólogos dentro do Recursos Humanos, o que é muito bom para o jovem, né? Todo tipo de experiência, onde você trabalhar, você observar os outros profissionais. E aí eu fui me identificando com aquele trabalho também, né? Fiz a faculdade e depois eu saí do Exército para realizar o meu sonho, que era ter a minha clínica. Então, hoje eu me dedico à psicologia clínica. Fiz a minha especialização em psicanálise e me dedico à clínica. O que a Tatiana traz é muito interessante, né? Ela começa a carreira de uma maneira e aí ela persiste no sonho que a gente aqui, Tatiana, traz muito para os jovens isso, que às vezes você pode começar com uma profissão, mas se no percurso você tem o desejo, o sonho de seguir por um outro caminho, que isso também é totalmente válido. E aí, pensando nesse seu percurso, e que trabalhou, né, com RH, com contratações, com demissões, Sim. como que você enxerga a questão do gerenciamento de conflitos das várias gerações dentro de um mesmo ambiente de trabalho? Então, hoje já tem um pré-requisito para contratações, principalmente no âmbito da liderança. Né? Porque quando nós vamos fazer contratações dentro do RH, nós temos alguns focos. São os operacionais, os técnicos e os cargos de liderança. Então, para cargos de liderança, um dos pré-requisitos, até mesmo para contratar um líder ou para promover alguém a essa liderança, é ter esse pequeno, nem que seja um pequeno conhecimento de gerenciamento de conflitos. Né? Porque hoje, principalmente como nós temos o programa de Jovem Aprendiz, né? É um programa que traz muitos jovens sem nenhuma experiência ainda de trabalho. Nós temos que conviver, com a forma de falar, né? É como se fosse assim, uma educação continuada, né? Da postura profissional, da forma de falar, porque eles são mais rápidos, eles são mais tecnológicos. Então, se nós soubermos conviver, né? Até dentro das grandes empresas, o profissional do RH, ele tem esse papel, né? De falar até para os líderes mais antigos, das gerações mais antigas, que sim, o jovem está trazendo um gás novo, conhecimentos novos, que a rapidez dele com a tecnologia pode ser benéfica. É uma questão de saber explorar o potencial de cada um dentro daquilo que é próprio da sua geração, né? Próprio da sua facilidade. É como a gente estava conversando aqui antes de começar, né? Eu fiz curso de datilografia. Né? Conta pra gente que é o curso de datilografia, porque eu tenho certeza, João, que muita gente não sabe. E pior que eu já ouvi esse termo, mas eu agora não consigo nem imaginar o que é. Então, é uma máquina, né, de datilografia, e aí você frequentava as aulas, decorava de uma maneira bem difícil aquelas teclas e não podia, tinha que chegar no nível de conseguir digitar sem olhar para as teclas, né, e ficava trocando o papel e rolando aquele papel, né, depois chegou o mimeógrafo, que é muito antigo, antes da Xerox, do aparelho de cópia. Então, eu fiz curso de datilografia porque eu tinha, 13, 14 anos. Eu queria me inserir no mercado de trabalho, né? Que eu venho de uma família que sempre valorizou o trabalho desde cedo, né? Eu nunca só estudei. Eu só estudei até os 14, 15 anos. Depois, eu sempre fiz algum trabalho, além da faculdade, além da escola, né? Por isso, eu acho tão importante esse trabalho também com os jovens, né? Para a gente aprender a inserir no mercado de trabalho. Então, eu fiz datilografia, fiz curso de auxiliar de escritório, naquele tempo, secretariado, auxiliar de escritório. Aí, depois, eu fui seguindo, né? Trabalhei de um monte de coisa. Fui auxiliar de dentista, trabalhei em caixa de supermercado, Tem uma muita série de experiência. coisas. Currículo, hein? Se fosse para deixar aqui, devia ter umas 12 páginas o currículo da Tatiana. Por aí. Deve ser por isso
por currículos, assim como o da Tatiana, que as empresas exigem aí currículo de 3 páginas, no máximo, né? Porque dá senão... uma concentrada. Eu fiz de tudo, e a né? gente tá falando de pouco tempo, né? Então, são várias experiências e eu fico pensando como o mercado acaba se transformando, que daqui 10 anos, se alguém vir falar com a gente sobre esse tema, provavelmente vai trazer outros tipos de experiências. Eu acredito que não seja aula de datilografia também, né? Mas é o seguinte, uma coisa que me chama muita atenção na sua carreira, na sua trajetória, é como, além de lidar com gerações diferentes, você também teve que lidar com culturas diferentes, ambientes diferentes. A gente sabe que cada local carrega muito da tradição e isso impacta diretamente nos costumes. Então, além desses costumes influenciarem, né, as pessoas daquele local, as gerações, as diferenças de idades, né, acabam também transformando um pouquinho aquela realidade. E tudo isso, como a gente estava falando, traz uma série de conflitos, ao mesmo tempo de aprendizado também e de conflitos. Então a gente tem que acabar encontrando um único caminho para que essas gerações encontrem esse equilíbrio, né, para conseguir lidar entre essas gerações diferentes, aproveitar o que a gente consegue absorver de aprendizado e também dessa troca de informações. Então é legal ver que, por exemplo, a gente tem vários episódios aqui que fala sobre a questão do jovem aprendiz, do estagiário, como ele consegue transformar o clima ali do ambiente organizacional quando ele encontra um colaborador um pouco mais velho, que sabe muito de uma função um pouco mais técnica, e o estagiário, o jovem aprendiz, traz uma coisa mais tecnológica, uma inovação. A gente já falou sobre isso. Aquele jovem aprendiz que mudou ali uma função que ele tinha, que era algo manual, e através do computador otimizou. Então, essa troca de informação, ela é muito importante para a gente começar a encontrar um equilíbrio, um caminho para tudo isso. Tem alguma orientação que você pode dar, tanto para ambas as gerações, seja um pouco mais velho, seja essa geração que está começando no mercado de trabalho, sobre o modo de abordagem. Então, como que eu devo abordar, ter essas conversas no ambiente de trabalho? E aí, com esses dois caminhos, tanto para quem está recebendo uma geração mais nova e, ao mesmo tempo, essa geração mais nova que está aprendendo com uma galera que tem mais experiência. Eu costumo dizer que quando nós trabalhamos com relações humanas, não existe receita de bolo. É importante você falar disso. Tudo depende muito da situação. Tudo se dá na relação. Né? Tudo acontece durante a relação. Eu vou até deixar um filme aqui de indicação também, que O Estagiário. Né? É sensacional esse filme. Né? O Estagiário é justamente essa ideia, essa questão que você está me trazendo. É um senhor que estava fora do mercado, assim, já aposentado e tal, volta com muita experiência de vida, mas ele não tem nada de tecnologia, ele não gosta nem de mandar e-mail. Não sei se vocês já assistiram. Já. Né? Então, assim, há aquelas pessoas que vão ser mais difíceis de se adaptar a um novo colaborador assim, outros não terão paciência com o tempo, mas eu acredito que a humildade, né? Eu acredito que a vontade de aprender com o outro, a gente precisa ser humilde para aprender com o outro, né? Nem todas as formações, nem todos os conhecimentos são apenas no âmbito formal ou tecnológico que a gente conhece hoje, né? A experiência de vida agrega demais no relacionamento, né? Agrega demais nas relações. Então, assim, o jovem estar mais aberto, né? Ouvir mais, né? Uma forma mais receptiva de ouvir aquele profissional com mais experiência. E o profissional com mais experiência também ser um pouco mais paciente, né? Claro, ele vai estar sempre trazendo conselhos, mais orientações, mas ser mais paciente com essa nova geração. Então, eu acredito que você está aberto para se relacionar com todas as pessoas hoje em dia não é só um sinal de personalidade mais simples, mais humilde, mas é uma indicação de que você é inteligente, porque isso é inteligência emocional. É saber se relacionar, é inteligente, né? Nós temos hoje a inteligência artificial, né? Alexa, eu tenho a Alexa na minha casa. Então, temos a inteligência artificial, mas ela jamais substitui as nossas relações humanas, né? Aquilo que a gente precisa aprender com o outro. Aprender com o outro é muito importante. E valorizar essas relações humanas está se tornando cada vez mais um diferencial no mercado de trabalho, não é mesmo? Com certeza, com certeza. Esse olhar, né, essa disponibilidade de aprendizado está sendo, assim, ouro, porque as pessoas hoje em dia, eu em consultório percebo muito, atendo adolescentes, atendo idosos. Na verdade, a minha especialização é com idosos, né? Que é a geração que mais reclama, meus netos não me escutam, né? Eu não tenho mais lugar na vida das pessoas e tudo mais, porque as pessoas estão muito em si
ensimesmadas. Principalmente após a pandemia, que o meu trabalho mudou radicalmente, porque hoje eu atendo 2 dias presencial e o restante dos dias da semana online, né? Então, o meu trabalho mudou radicalmente. Essa valorização por um retorno da presença do humano, do toque humano, isso vai fazer total diferença, porque é o que nós estamos perdendo. E o ser humano está indo de encontro, né, de encontro à sua natureza, porque nós, enquanto humanos, a nossa natureza é de sociabilizar. Nós somos seres sociais, querendo ou não, está no nosso DNA. Né? Nós somos os seres do abraço, do aperto de mão, da conversa, da troca de olhar. Isso é humano, isso é inerente ao ser humano. E nós estamos indo de encontro e temos uma consequência muito grave, que são as ansiedades, a síndrome do pânico, a depressão, por estarmos nos fechando em cada vez mais em bolhas, né? Fechando em quartos, né? Nos fechamos em nós mesmos, ficamos seres muito ensimesmados, com consequência disso egoístas, deprimidos, né, e mal-sucedidos, né? Tudo isso que a Tatiane está falando tem a ver também com o nosso episódio sobre transtornos da modernidade. E aí já fica a dica para vocês nos seguirem, nos acompanhar no YouTube, Bitar Podcast, também no Spotify e no Instagram, @bitar.educação. Vai lembrar o nome do episódio, do número do episódio? Esse eu não vou arriscar falar. Mas tá lá no nosso canal no YouTube, episódio muito bacana, inclusive, que é aquele episódio que a gente faz um respiro para toda essa rotina. Você falou sobre o filme O Estagiário, que é um senhor mais velho que ele se vê inserido ali numa loja online de roupa, se eu não me engano. Isso. E eu lembrei de outro filme que, curiosamente, chama Os Estagiários, que trata também desse tema. São 2 amigos, eles... Até pesquisei aqui para não dar nenhuma informação errada. Eles trabalhavam juntos como vendedores de relógio. Então, por acreditar que o negócio dele estava ultrapassado, mas não estava não, porque apesar dessa modernidade toda, uma geração conectada, meu relógio é super analógico e me faz super bem, porque é só para eu ir me concentrando na hora mesmo. Apesar de a gente já gosta desses relógios mais modernos, né? Mas eles estavam acreditando que o negócio estava ultrapassado, fecharam a loja e se inscreveram para uma seleção de estagiários do Google. Então, os 2 vão fazer esse processo seletivo e o maior desafio deles ali durante essa competição, a diferença justamente de idade entre eles e os demais competidores, provavelmente da mesma geração que eu, essa geração que nasceu mais tecnológica, e isso é bem retratado no filme. Fica 2 dicas, então, O Estagiário e também Os Estagiários. Os 2 filmes vão ajudar bastante a entender um pouco mais sobre esse tema que a gente está falando. E no RH... Você, agora pensando até nesse processo de seleção, como eu estava falando do filme, né? O RH tem visto os recursos humanos, a gestão de pessoas das empresas, tem visto como esse tema, a geração de idades, eles têm valorizado a inserção de uma troca de troca de culturas entre essas gerações, tem apoiado isso? Como que esses departamentos de seleção vê essa questão das gerações? Então, hoje, o departamento de RH, assim, apesar de não estar mais ligado diretamente, né, que eu estou na clínica, mas os RHs, eles têm valorizado bastante a juventude. Por quê? O jovem hoje, ele sai da faculdade mais cedo, né? Então, você pode ver que tem vários programas, não só de jovem aprendiz, mas como de trainee, né, que são aqueles recém-formados que ficam até 2 anos na empresa, se desenvolvendo e para assumirem cargos de liderança. Então, há uma valorização, né, de que o jovem já assuma, né, cargos de liderança de acordo com o desenvolver dele, né? Tem muitos cursos, né? A gente vê que hoje tem muitos programas de cursos que já valorizam até esse conhecimento digital também e que já traz alguns módulos ali de comportamento, de relações humanas, para trazer o jovem para as relações humanas, mas sempre tentando explorar ao máximo esse potencial do jovem, né? O que a gente não pode esquecer é que essa mescla entre o jovem, o profissional mais jovem, né, e o mais experiente, vamos falar assim, precisa acontecer, né? Hoje nós temos as startups que é predominantemente, né, o público mais jovem. E tem até uma forma de trabalhar mais relaxadona, né, que faz o seu horário. E depois da pandemia, nossa, isso mudou ainda mais, isso modernizou ainda mais. As pessoas trabalham muito em casa, né? Recebem o equipamento para trabalhar em casa, né? E isso também requer, assim, um ponto de atenção para nós com relação à disciplina de trabalhar em casa. Trabalhar em casa precisa de muita disciplina,
né? Até para você não se prejudicar, né? Fisicamente falando. Tem quem goste, mas tem quem não consegue se adaptar. Eu tenho uma dificuldade, vou ser bem sincero. Eu gosto de uma coisa mais flexível ali, por exemplo, trabalhar híbrido. Para mim porque eu preciso muito de gente. Eu, enquanto comunicador, quanto mais eu ficava em casa, nossa, a pandemia foi uma loucura. Eu ia pra fila do mercado, que era o lugar que a gente podia ir, claro, máscara e álcool em gel, só pra conversar um pouquinho com alguém que não fosse pela tela do computador, porque eu tava sozinho aqui em Uberlândia. Então, pra mim, fez muita falta essa questão. Mas a gente sabe que, como por exemplo, a pandemia impactou no meu desenvolvimento, né, tanto pessoal como profissional, porque marcou a minha geração, marcou todas as gerações. Sim. E também a minha geração. A gente sabe que esses acontecimentos culturais, políticos, sociais, econômicos, lá atrás, se a gente olhar para a Segunda Guerra Mundial, impactou com certeza uma geração por ser uma troca grande, o desenvolvimento rápido ali acelerou bastante o modo de viver das pessoas e aquilo acabou impactando, porque acabam gerando novas oportunidades de trabalho, enfim, muda essa questão, mas esse contexto de vida muda também a visão sobre o mundo, mas esse contexto também impacta da maneira das pessoas se relacionarem, né? Completamente. Não é à toa que hoje a gente tem esse mundo de gerações X, Y ou Millennials, né? Z, Baby Boomers e agora a Alpha, todas elas caminhando para nessa troca desse contexto juntos, né? Na escola, então o professor é mais velho, tem os alunos ali de uma outra geração, já veio isso na escola, na faculdade e ainda mais no mercado de trabalho. Quais são os principais conflitos que essas gerações acabam encontrando nessas relações, então? Por você, enquanto psicóloga, quando chega ali aquele paciente, seja de uma maneira mais individual, ou até mesmo em grupo, familiar ali, por conta dessa diferença entre as idades, às vezes um pai e uma mãe que não compreende a mensagem que o filho está passando, ou uma dificuldade por não conseguir aceitar ali uma liderança diferente do que a pessoa está acostumada. Então, quais são os principais conflitos que você ouve no consultório por conta dessa troca? Então, o principal conflito dessa geração mais nova, né, com as gerações Y, né, Z, né, que são geralmente os pais de hoje, principalmente é o conflito com relação à liberdade. A liberdade é algo que impacta muito nessa discussão familiar hoje, né? Porque o jovem, veja, ele ganha o dinheiro dele, ele já tem uma certa autonomia e ele quer a liberdade, né? E os pais ainda têm um modus operandi, mais assim, da geração própria deles, né? Que é assim, vai namorar, tem que namorar aqui em casa, na sala. Porta aberta. Porta aberta, chega até meia-noite, a namorada não dorme na casa do namorado. Essas regrinhas que existiam e que hoje elas estão sendo completamente colocadas na mesa, assim, em xeque pelos mais novos, né? Então, assim, eles querem cada vez mais morar sozinhos, cada vez mais cedo, né? E principalmente, é uma coisa assim até chata que acontece, que a gente fica triste, porque os pais, eles chegam pra gente e falam assim, eu não consigo conversar com meu filho, né? Eu tenho muita dificuldade do diálogo, a gente não conversa, meu filho não sai do quarto, não sei o que está acontecendo. Só que esse diálogo, independente de qual geração você pertencer, de qual geração você estiver, você precisa construir com seu filho até 6, 7 anos de idade. É a época da construção, né, que a gente vê na psicanálise, do emocional, da relação social, principalmente com a família. Ele está sendo inserido na escola, mas a família ainda é a principal fonte de afeto, de comunicação, de relacionamento dessa criança, né? E aí, quando estiver adolescente, se você não plantou lá, porque assim, de alguma forma, todo mundo algum dia vai parar no psicólogo ou no psicanalista, com certeza, principalmente essas próximas gerações, que são muitos conflitos, né? A gente está indo muito de encontro, como eu falei. Mas o que acontece? Que nós cheguemos a ir a esses profissionais, nos queixando dos nossos pais, não por excesso de zelo, não por desprezo, mas por excesso de zelo. Porque o que a gente mais vê é os pais assim, não dando conta de conversar mais, né, não conseguindo colocar suas ideias, porque não tiveram uma construção, ou tiveram muito ausentes, né, porque também não é quantidade de tempo, é qualidade de tempo. E aí, quando eles querem recuperar o tempo perdido, fica muito difícil. Porque é difícil concorrer com o iPhone, é difícil concorrer com tantas telas, o computador,
Hoje, os jovens têm muitas opções. Eles, né, é muito difícil concorrer. E, querendo ou não, a gente precisa plantar essa semente enquanto pode com a criança. Ô, Tatiana, pensando em tudo que você falou agora, e que envolve a tecnologia, quando você traz a questão, nós somos seres humanos, o contato é inerente, o João traz, né, que durante a pandemia ele precisava sair de casa, nem que fosse ali naqueles 15 minutos de fila do supermercado para poder conversar. Com o excesso dessa tecnologia, esse afastamento, esses transtornos, o que a gente já conversou no outro episódio, são reflexos dessa nossa sociedade, então. Sim. Totalmente. E, assim, são reflexos, assim, nós não sabemos se vai ser uma coisa instalada e que vai se proliferar para as próximas gerações, se vai ser uma coisa que vai ficar instituída ou se é uma fase. Porque, veja, nós tivemos a pandemia em 2020. Claro que nós já viemos de uma geração que só fica no quarto, né? Ou que só fica nas redes sociais. Isso já vinha vindo, só que deu uma gravada, né? Foi obrigada a ficar, né? É como ele... O João, né? Como o João falou. A humanidade, ela evolui em forma de pêndulo. É um pêndulo. Ela fica indo e voltando nas mesmas questões. Às vezes a gente acha que a gente evolui muito, mas, na verdade, a gente está no pêndulo, né? Nós tivemos a Revolução Industrial, nós tivemos a Segunda Guerra Mundial, e agora, mais recente, a era em 2000, da internet, e agora pandemia. Então, assim, são grandes eventos marcantes no nosso comportamento do Homo sapiens, né? Na nossa história do nosso desenvolvimento, mas que ainda recaem em coisas muito primitivas. Nós somos seres afetivos. Nós precisamos de afeto, de conversa. Nós somos igual uma planta. Você tem que olhar, você tem que regar, você tem que conversar, né? Porque senão não desenvolve. E aí, pensando na sua função como... quem trabalhou no RH, uma pessoa mais velha dentro do ambiente de trabalho, qual seria a dica que você daria se ela está enfrentando aí um conflito com a chegada dessa galera mais nova, cheia de energia, com muitas novidades, inclusive tecnológicas, e aí aquela pessoa mais velha ali que sempre esteve à frente de uma empresa, de um setor, fazendo a gestão ali de pessoas, e enfim, ela se depara com isso, qual é a dica que você daria? Porque assusta, né? Você sempre esteve ali à frente de tudo, e trabalhando ali de forma, às vezes, não muito tecnológica ou já inserida nessa tecnologia, que você pode ter desenvolvido aos poucos, mas aí, quando chega essa frente com todo um frescor de ideias... Assusta. Tem até uma certa resistência, eu vejo que às vezes, né, acontece isso. Você já enfrentou isso, João? Olha, Rubia, eu acho que são muitas as dificuldades. Quando eu comecei a fazer meu primeiro estágio, eu tinha 18 anos e estava lidando com pessoas com 18 anos de carreira, né? Então, colocar cada coisa na caixinha ali para saber como que eu ia conseguir enfrentar aquele desafio, e foram muitos ali, até para você que está começando a fazer essa inserção no mercado de trabalho, não é à toa que eu falei um pouquinho sobre esses aprendizados que a gente tem no episódio que a gente fala da inserção do jovem no mercado de trabalho, um episódio recente que já está no nosso canal do YouTube, porque a gente acaba aprendendo quem a gente quer ser, mas também o que a gente não quer fazer. Então, o que a gente vê ali, as experiências que a gente tem, elas servem para esses dois caminhos. Tanto para vou reproduzir aquilo porque eu acho que aquilo tá certo, tanto aquela atitude não é legal, aquela ação não é bacana, não é tão produtiva, ou não faz bem ali para o ambiente, por isso eu vou evitar por essa escolha profissional. Então, acho que esse foi o ideal que eu tive ali para começar a entender. Não foi fácil, não foi de cara também. Porque nós somos uma sociedade muito instantânea hoje, né? Eu acho que minha geração, ela preza muito pela instantaneidade. Mas quando fiz terapia, e daí a importância, eu comecei a compreender que a partir do momento que a gente entende aquele sentimento, a gente tende a ser instantâneo. Mas a gente esquece que até a gente conseguir compreender aquele caminho, a gente passou por um processo. E, portanto, não tem como a gente exigir do próximo. Isso vale para casa também, para os pais, né? Às vezes a gente demora, sofre com aquilo, mas quando a gente entende, a gente quer para agora, quer que o pai entenda agora, quer que a mãe entenda agora, mas esquece que nós mesmos tivemos aquele processo de entendimento. Então, não tem como a gente exigir da outra pessoa, do chefe, do pai, da mãe,
que eles também entendam instantaneamente, porque nem a gente entendeu ou passou por aquele processo de uma maneira muito rápida. Falo isso porque eu tinha essa demanda no meu desafio ali. Estar com essas gerações diferentes, pessoas que tinham aprendizado, que sabia daquela rotina, porque eu fiz estágio numa redação de jornalismo, né? Esse que eu tô comentando. E eu achei que eu fosse chegar lá e no outro dia eu ia apresentar o jornal. Então, na minha cabeça, enquanto jovem, ia ser daquela maneira. Então, a gente entende que o processo no ambiente de trabalho é uma construção. E é muito mais complexo do que a gente acha que a gente vai chegar lá, né? Por isso, essa instantaneidade foi o cuidado que eu tive. Mas e você? Você já passou por alguma experiência dessa? Porque aqui a gente comenta dessa maneira, se colocando na conversa. Sim, eu antes de fazer biologia, eu já contei aqui que eu fiz curso técnico em alimentos. E aí depois, na sequência, assim, no ano seguinte, eu fiz biologia e eu fui contratada por uma empresa da área de cosméticos para trabalhar na área de laboratório de microbiologia. E aí já tinha uma pessoa mais velha que trabalhava ali. Então, quando teve a minha chegada com o do Paul, inclusive, um beijo, Paul. O Paul é da área da química. Beijo, e aí Paul. A gente trabalhava lado a lado. Tinha uma certa competição dessa pessoa mais velha em querer não perder o espaço que ela já tinha conquistado. Depois de um tempo, óbvio que a gente teve uma grande gestora desses conflitos ali, que era a engenheira química Shirley. Ela fazia mediação de todos esses conflitos, porque tinha essa questão dela estar todo tempo tentando mostrar mais trabalho, ou às vezes escondendo algum tipo de informação para poder se beneficiar e não ficar para trás. Mas, com o tempo, a gente soube equilibrar as nossas ações, nos tornamos amigas e deu tudo certo. Encontrar um caminho que é o que a gente está conversando aqui, né? Desse equilíbrio, porque pode ser uma ameaça, como eu falei, as pessoas às vezes têm uma resistência, porque aquele processo foi daquela maneira durante tantos anos. Aí chega uma pessoa mais jovem, que está ali no processo de jovem aprendiz, estagiário, e consegue transformar para melhor aquele processo, teve um novo olhar, buscou uma solução, que é uma característica dessa geração, né? A sede. É a sede, né? Pelo imediatismo, né? Imediatismo. E aí acaba criando essa resistência entre essas gerações, mas é muito possível encontrar esse caminho. Um trazendo inovações e o outro com a experiência, os dois se complementarem no ambiente de trabalho, né? Quando você fala dos pais, né? Eu lembrei da música, eu sou antiga, tá? Então, eu vou citar do Legião Urbana, né? Você diz que seus pais não te entendem, mas você não entende seus pais, muito bem. Né? Então, essa questão da linguagem, ela é muito antiga, né? Do conflito da linguagem entre as gerações, né? Mas a Elis Regina também dizia que nós é como nossos pais, né? Nós iríamos ter questões muito parecidas com eles. Então, com relação a pais e filhos, e também com relação a chefes, a pessoas de gerações mais experientes, né? Não vamos falar antigas, mas mais experientes, nós vamos ter conflitos, mas nós também vamos ter pontos de oclusão, assim, né? Que nós vamos nos encontrar também em questões muito próprias, assim. Então, o diálogo, ele é remédio, saída, receita de bolo para tudo da vida. Se você conseguir estabelecer um diálogo de maneira desarmada, de maneira realmente interessada, porque aí a pessoa da geração mais experiente, ela pode ter, ela tem um ouvido mais treinado, né? Se ela estiver desarmada, né? Porque, assim, ela vai dar mais oportunidade, vai ver todo aquele ímpeto, todo aquele imediatismo, vai dizer, nossa, que bom que você trouxe tudo isso, vamos analisar, e no tempo nós vamos implementando, que bom que você chegou e tudo mais, né? E, ao mesmo tempo, o jovem ter esse entendimento de que ele está chegando ali, que precisa de uma construção, porque tudo é uma construção. Hoje, infelizmente, eu recebo no consultório, muitos jovens que falam assim, para que eu vou fazer faculdade, né? Para que eu quero um nível superior? Faculdade, nossa, vou passar 5 anos na cadeira, nossa, é muito tempo, né? Que, na verdade, não, para uma construção de um conhecimento que são, né? E é só o começo. Então, quando eu ainda falo assim, tem gente que fala assim, nossa, eu quero fazer psicologia, eu super encorajo, né? Eu sou suspeita para falar, porque é a profissão que eu escolhi, não por demanda de necessidade de trabalho, mas eu escolhi no momento em que eu estava confortável para isso. E eu sempre falo, eles falam assim, eu não sei o que eu quero fazer da vida, eu não sei qual profissão eu vou ter. Como diz Alice,
no País das Maravilhas. Como diz na Alice, no País das Maravilhas. O gato fala, para onde você quer ir? Ela fala, não sei, então qualquer lugar serve. Só não fique parado, né? Isso. Falando nas minhas palavras. Só não fique parado. Absorva conhecimentos, contribua, se envolva, procure conhecer, seja curioso, né? Minha avó falava assim, se você fizer até um arroz bem feito, 1 hora vai te servir. Então, tudo que você aprender é válido. E nesse trajeto, nesse caminho, eu vim conhecer a psicologia, eu já tinha feito 2 faculdades anteriores, eu já tinha trabalhado em muitos lugares, e assim, é um trajeto, né? Todo mundo tem o seu trajeto. A gente tem que ter paciência para entender isso, né? E é o que, às vezes, o jovem não tem. Ele já quer saber assim, e o que eu vou fazer pro resto da minha vida? Vou falar, nossa, o resto da vida é muito tempo, né? Às vezes também eu posso... Hoje, por exemplo, eu estou psicóloga. Eu não falo mais eu sou psicóloga. Eu estou psicóloga. Mas, assim, tem tantas outras coisas que eu ainda quero fazer, né? Eu sou psicóloga, eu tenho grupos de leitura em conjunto, eu amo literatura, debato sobre literatura, estudo literatura, gosto muito de tantas outras coisas, gosto de animais, podia ter feito uma veterinária, podia cuidar de cães, podia fazer um tanto de coisa. Nós somos seres multifacetados, nós temos vários talentos, né? E, por acaso, a gente ganha dinheiro com um talento em algum momento, depois com outro talento. A gente pode mudar. E a gente pode mudar, a gente pode fazer a ressignificação de carreira. Nunca é tarde para isso. É por isso que a mente aberta, o diálogo e estar aberto para ser curioso em tudo, conhecer de tudo, aprender, absorver e ver qual que é a sua e fazer terapia, porque o autoconhecimento é importante. É conhecimento. É conhecimento, né? Que nem chegam lá no meu consultório. Eu estou em busca do meu autoconhecimento. Quantas sessões você acha que eu alcanço meu autoconhecimento? Eu falo, não trago o marido em 7 dias. Né? Porque não é milagre, não é mágica. Quem dera se tivesse uma receita, né? Não é receita de bolo, né? É a sua vida, é o seu caminhar, né? O que você vai aprendendo ao longo dela. E às vezes a gente pode ter uma surpresa, né? A gente acha que vai demorar muito tempo e em pouco tempo a gente consegue já entender melhor essas questões, né? Nossa, sim! Né? Às vezes uma coisa que era apenas um hobby para você se torna a sua primeira profissão, seu primeiro ganho financeiro. Hoje, principalmente em tempos de crise, de ressignificação de tudo, nós não podemos ser engessados em momento algum da vida. Nem nos relacionamentos e nem na profissão. Ô, Tatiana, tem uma coisa interessante na sua fala, que aí eu vou fazer uma abordagem agora um tanto quanto crítica, na questão do conhecimento. Eu sou professora, hoje eu estou professora do ensino fundamental da rede pública, e aí o que eu vejo, às vezes, João, não sei se você vai concordar, são crianças e pré-adolescentes cada vez menos interessadas, de fato, num conhecimento, com embasamento, a maioria... Aprofundado, né? Aprofundado, eles se pautam em coisas muito rasas. E isso é um perigo, né? Para a própria pessoa. Nós estamos cada vez mais nos perdendo com relação à educação, né? Essa é uma realidade brasileira já antiga e tem ficado, parece-me que com a tecnologia, ainda mais crônica. Né? Essa questão de, por exemplo, eu com os meus grupos de leitura, eu gosto de incentivar a leitura, eu leio desde que eu me entendo por gente, a leitura me salvou, a leitura me construiu, a leitura, sabe, ela é, assim, uma base importante. Então, assim, hoje, o que nós vemos, as pessoas não valorizam isso. Né? Não tem isso como hábito, não tem isso como formação, não são incentivadas na infância. Então, assim, de tudo que você for fazer na sua vida, a base ainda está lá na educação, né? Na escola, na família. Né? Na família com relação às suas questões éticas e morais, né? Suas questões emocionais. Hoje em dia, eu chego com muitos adultos, não atendo crianças, né? Só adolescentes e para frente. Mas eu atendo muitos adultos que têm filhos autistas, né? E falam assim... E professoras, eu atendo professoras da rede pública, que falam assim, por que tantos autistas na minha sala? Cada ano cresce o número de autistas na minha sala. Nós não temos ainda, cientificamente, algo fechado para o autismo, mas nós sabemos que a nossa forma de relacionar está cada vez mais distante.
né? Mais superficial, mais rasa, né? E isso traz grandes prejuízos até na formação da criança, né? Então, também, quando eu não tenho pais que não incentivam, né? Quando eu não tenho livros à disposição, quando eu não tenho educação, se bem que muitas gerações não tinham condições financeiras de ter esses livros, e hoje nós vemos que algumas pessoas têm, uma boa parte tem essa condição, mas não dão valor, né? Não incentivam, né? Numa sociedade em que simplesmente a gente aprende só pelo ouvir, só pelo assistir o filme, só por ouvir a música, ou só por estar no joguinho, né? É uma sociedade rasa, que não tem construção, né? Construção de pensamento, né? Você coloca um adolescente, uma criança, para escrever, ele não sabe construir uma redação, né? Exemplo aí, né, os jovens no cursinho chorando, sofrendo para aprender a escrever, para aprender a fazer uma redação, né? Lá no cursinho, quer dizer, já concluiu todo o currículo e ainda tem que ir fazer um cursinho de redação, né? Que não sabem redigir uma história, né? Tem deficiência tem os analfabetos funcionais, que são aqueles que leem, mas não conseguem interpretar. Né, que é uma grande parte, teve uma pesquisa agora com relação à grande parcela da população que são analfabetos funcionais. Então, é um grande prejuízo para o Brasil, né? Como que analfabetos funcionais vão votar? Interpretar, né, o que está sendo... Vão as propostas que estão sendo discutidas. Qual o tipo de julgamento que eles vão ter? E o que é legal, a mensagem que a gente passa, né? Eu acho que nessa conversa que a gente está tendo é que nunca é tarde, né? Então ainda é tempo de praticar, mudar essa realidade, né? E também o papel transformador de cada um de nós em poder apoiar o próximo, o outro ali nesse caminho, né? Então é legal a gente falar que dentro desse processo de troca de gerações, as habilidades que a gente acaba desenvolvendo, elas são muito importantes para ditar a pessoa que a gente vai ser ao longo da nossa trajetória e o profissional também. Então, não precisa esperar essa troca de informação só entre uma geração e outra. Você, na sua geração, você pode fazer a diferença. Então, o colega ali que está com mais dificuldade em um tema e você pode apoiar ele porque você domina, com certeza, em algum momento você vai precisar também ali de uma troca de informação e isso vai acontecer. Então, não espera só essa troca de quem vem, ou da pessoa mais velha ensinando, ou eu sempre vou passar para a pessoa mais nova. Não, aproveita ali. Até porque, uma coisa importante, as gerações, elas acabam... conversando melhor entre si, não adianta, né? Então a comunicação ela acaba fluindo com mais tranquilidade entre si, porque é um mesmo contexto, geralmente, né? Claro que influenciado por N questões sociais, econômicas, enfim, mas é o mesmo contexto. Isso é importante. E aí, tem um termo que tem crescido cada vez mais no ambiente profissional, no mercado de trabalho, que é a comunicação não violenta. Eu tenho certeza que você que já está há um tempo no mercado de trabalho já ouviu que tem alguma pessoa, geralmente um cargo acima de você, que aí a pessoa vai conversar com você, ela vai falar assim, ó, quem mandou você fazer isso? Ou, não é assim que se faz. Não é assim que se faz, sabe? Então, tipo assim, pode parecer algo muito tranquilo, mas aquele acúmulo ele não é saudável, não faz tão bem. Quando a gente fala violência, não é só aquela violência física. Às vezes, as palavras mediadas, com mais equilíbrio, elas podem ajudar. Você poderia falar um pouquinho pra gente de como a comunicação não violenta? Eu queria que você dissesse o que é, mas também como ela pode ajudar nesse caminho de equilíbrio entre essas gerações. Então, a comunicação não violenta nada mais é a forma como você se expressa. A forma como você coloca para fora as suas ideias, como você se comunica, né? De uma maneira mais... dentro do ambiente profissional, vamos restringir para isso nesse momento, de uma maneira mais formal, de uma maneira mais, né, diante daquela cultura. Cada empresa, cada organização tem a sua cultura, tem a sua forma de lidar entre as pessoas, né, próprios dali. Por isso que existem os profissionais que estudam clima e cultura dentro das organizações. Mas a comunicação não violenta, claro, nós trazemos muitos traços familiares, né? A gente pode ver até de cultura, por exemplo, os italianos, eles já falam cheio de mãos, né? E aquilo não necessariamente é uma forma agressiva, né, de se comunicar ou de dar uma ordem ou de se expressar, né? Mas isso também é uma questão educativa, que nós devemos procurar essa forma educada, né? Mais educada, mais formal, mais usual de nos comunicarmos, né? Porque não somente com as nossas palavras, mas também com os nossos gestos, com as nossas posturas, com as nossas ações, a gente comunica algo,
né? Então, se você tem dificuldade de comunicar algo com as suas palavras, ou você é mais tímido, você é mais quietinho, tem menos repertório para conversar, né? As suas ações também podem se transformar, né? São uma forma de se comunicar de maneira efetiva, né? De maneira agradável, de maneira interessante, até para aquele seu gestor que está te observando. Até porque no passado, algumas coisas passavam. Os funcionários, por exemplo, né, entendiam que aquilo era uma violência, mas não se dava muito nome. Hoje as coisas têm nome. Hoje a gente sabe dos assédios e que são passíveis de penalidades também, né? Isso. Por isso, eu vou ter que puxar a sardinha pro meu lado. Claro. Existe a terapia também. Porque muitas vezes, o que acontece com a gente, né? A gente vive já um ambiente muito estressante, com muitas atribuições, com muitas demandas. Então, nós precisamos ter um local só nosso, né, para colocarmos ali, desabafar, falar das nossas questões, né, falar até das nossas questões do trabalho, das nossas dificuldades, né, porque tudo que é represado, uma hora transborda. Né? Falou muito bem. E tudo o que é represado, né, é como se eu pegasse uma água e colocasse ela parada. Toda água parada, você que é da biologia sabe, ela vai ter até mau cheiro, né? Ela vai até apodrecer, eu acho, né? Exatamente. Porque as bactérias ali vão gerar até um mau cheiro. Então, é não represar, gente. É conversar. Diálogo é muito importante. E se você está tendo algum desavença, algum desamor, algum desafeto, alguma indisposição com alguém, tudo, né? É você também trabalhar isso na sua terapia pessoal é importante. Por quê? Porque, às vezes, nós estamos apenas projetando aquilo que é nosso no outro, né? Isso é até injusto com o outro e injusto com a gente, porque nos prejudica. Quantas vezes, em relacionamentos de trabalho, amorosos, familiares, enfim, a gente projeta coisas que são nossas no outro. E o outro nem sabe, né? E o outro não está nem ciente daquilo. E aí você até prejudica uma boa oportunidade porque você está projetando algo seu. E sabe o que é legal falar? Que quando transborda, é grande esse volume de água que vai transformando o caminho, mas ainda assim dá tempo de lidar com essa questão, né? Então nunca é tarde para você buscar essa ajuda, seja a terapia ou outro caminho que você encontra ali para te ajudar. E antes da gente encerrar, eu queria falar sobre um tema que é importantíssimo também quando a gente fala dessa troca de gerações, que são as redes sociais. Sim. Elas impactam, elas mudaram o contexto das nossas relações, e não só as redes sociais, mas essas novas plataformas digitais que mudaram também o ambiente de trabalho, né? Então, tem pessoas que optam ainda pelo e-mail, tem gente que ainda liga, pois acredite você ou não, tem gente que prefere uma ligação. E tem gente que fica ofendido quando o outro liga, né? Nossa, tá me ligando, que invasivo. Existe um equilíbrio ali para você? É questão de adaptação, é questão de timing, de saber quando você pode, até onde você pode ir quando a questão é essa? Eu acredito que observar e respeitar o outro é muito importante, né? Aquela questão que você podia mandar o WhatsApp, assim que saiu o WhatsApp, não sei se vocês lembram, e estava no ambiente de trabalho, a gente podia se comunicar pelo WhatsApp, o chefe mandava o WhatsApp de madrugada, né? Já ordenando coisas para outro dia, despachando questões para outro dia. Hoje em dia, existem proibições em empresas que, após o período de expediente, o próprio WhatsApp tem um aviso de que te retorna depois, né? Um WhatsApp comercial. Então, muito, muito bom essa questão do limite, né? Em tudo, limite cabe em qualquer lugar. E o bom senso. O bom senso e o limite cabe em qualquer lugar, a todo momento e em qualquer tipo de relação humana, né? Então, assim, não é porque eu tenho um WhatsApp que o outro tem que me responder a qualquer momento. E até algumas empresas vetam isso, né? Não querem isso. E tem os seus próprios sistemas, né? Cada um tem empresas que tem até tipo um WhatsApp próprio da empresa, né? Que é um sistema. É o ideal também, né? Porque o que acontece? Preserva o sigilo das informações e também só é utilizado lá dentro. Né? E que isso também bloqueia certas questões, né? Grupinho de empresa para fofocar do outro, grupinho para falar mal do outro amigo. Isso é muito perigoso, né? A gente não pode se inserir nessas questões. Por quê? Porque a gente se expõe, né? E expõe o outro e não sabemos o nível de consequência que isso pode trazer. Olha, quando a gente estava começando, antes da gente gravar, aliás, a Tatiane falou que não tinha participado de um podcast, né? Essa conversa não passou rápido? Passou. Nem Voltaria, sei quanto então? tempo. Voltaria.
Olha, eu acho Com certeza. que recados importantes que a gente passou. É um tema que daria para aprofundar bem mais. Essa geração que gosta, que tava precisando desse aprofundamento, a gente poderia trazer de novo para continuar falando desse tema. Mas eu acho que os recados principais a gente conseguiu transmitir através dessa entrevista. Muito obrigado pela participação, Obrigada a viu? vocês. Estou sempre à disposição. Muito obrigada, também. Tatiana. Ô, João, falando em aprofundamento, o Bitar Podcast é cheio de conteúdo profundo, não é verdade? Demais. Então São deixa aí as conversas- nossas redes de novo. Então, que eu vamos fazer o gosto seguinte. quando você fala. Ah, você gosta? Sim, vai lá. Ó, então o recado é pra galera que tá acompanhando e pra você também, viu, Tatiane? Que já acompanha o nosso canal. Pois é, vou acompanhar. E lá tem acompanharei. temas interessantíssimos, viu? No YouTube, Sim. também no Spotify, as principais plataformas de áudio, a gente tá por lá. No Bitar Educação, mais no Instagram, é uma fonte que você consegue conversar com a gente com mais proximidade. E também acompanhar, claro, as novidades, quando tem episódio novo, só ativar as notificações, @bitar.educação. A gente tá te esperando por lá, viu? Eu acho que é isso. Agora o recado foi dado. Aproveitem, então, essa troca de gerações, essa troca de culturas. Tenho certeza que você só tem a ganhar. E lembra disso em casa também, viu? Um pouquinho mais de paciência, vai valer a pena. Até o próximo episódio. Até.